Bom dia, amiguitos. Tudo bom? Quem vos fala daqui é o Fortunato, um colega que vem auxiliando muito em termos de plataformas, ferramentas, principalmente sobre as mesas proprietárias dentro do mercado americano. E ao longo de um tempo eu venho compartilhando sobre meus estudos, a minha forma de reagir e operar dentro do mercado financeiro de futuros americano. Vem comigo. Bora ali fazer as atualizações dos estudos. Dentro aqui do gráfico, estava fazendo, ocorreu até um pequeno delay, estamos novamente. Então eu vou apagar essas informações. O que eu estou fazendo aqui? A minha intenção é buscar ali a atualização que vai ser necessário a gente fazer isso daí, geralmente a cada 3 meses, porque o contrato de futuros americano, ele dura 3 meses. Então vai vir a taxa de carrego, vai realocar posições, vai realocar a estrutura, mas o contexto vai ser o mesmo. Eu utilizo do tempo os gráficos do 15, do 5 e o 1. 15 minutos eu verifico estrutura, né? Dele para cima é possível. Quando eu tenho limitações de barras, igual acontece no TradingView, a limitações de quantidade de barras eu preciso buscar esse estudo anterior, posso utilizar tempos maiores, 30, 60, 4 horas, para poder localizar a estrutura, quem está movendo o preço, ok? 5 minutos é um tempo intermediário, que ele vai me dizer se eu vou continuar acompanhando boas compras ou se eu tenho a possibilidade também de acompanhar vendas, para mim não ficar clicando excessivamente. 1 minuto é onde eu vou reagir, onde eu vou verificar ali, muitas das vezes, somente a estrutura da sessão, ou muitas das vezes acompanhar a estrutura ali que ele está fazendo no próprio 1 minuto, ok? Eu acompanho bastante a sessão de Londres, vamos dizer, o mercado de futuros abriu determinado horário. Hoje, atualmente, ele está abrindo às 19 horas, horário de Brasília, mas o horário dele, acompanhando o horário de Nova York, 18 horas de Nova York, e encerra 23 horas depois, às 17 horas de Nova York. Trazendo aqui pra gente o nosso horário, como está no horário de verão, diminuiu para eles, né? Diminuiu ali pra gente 1 hora. Então o que ocorre? Agora é às 19 horas que abre o mercado de futuros. Das 19 horas também está em horário de verão lá em Londres. Vai abrir pra gente aqui o mercado às 4 horas da manhã. A sessão de Londres abre lá o horário normal, em torno das 9 horas para eles. E pra gente vai abrir aqui 4 horas da manhã. Então eu limito um range ali das 19 horas até as 4 da manhã para mim verificar máxima e mínima dentro desse contexto, para verificar como que foi as negociações, para poder casar com o que eu estou trazendo, do 15, do 5 e verificar a reação no minuto. Beleza? Então vamos agora atualizar essa informação do 15. Então aqui no 15 minutos, eu tenho o topo histórico que ele alcançou na última sexta-feira, que ele veio renovando essas informações, mas fazia ao longo de um tempo que ele não renovava o topo histórico. Show? Então eu vou verificar aqui que em abril de 2025 ele alcançou mínimas do ano. E quando ele alcançou essa mínima da última vez, próximo, né? Vou pegar uma linha horizontal. Em 2024 inteiro ele não causou essas, não chegou próximo à mínima de 2023 e em 2025 ele foi lá e trocou a característica. Onde a gente estava acompanhando vendas ali em 2025 até o tempo de abril, quando ele foi lá e começou a renovar topos. Ok? Então aqui eu tenho a última mínima gerada em outubro de 23. Depois ele veio na proximidade dessa mínima, liquidando todas essas mínimas aqui, que ele deixou em agosto de 24, lá em abril de 2025. Daquele ponto em diante, eu também tenho uma referência ali, que era o topo histórico que ele tinha atingido ali, antes de alcançar essa mínima, em dezembro de 24. Então, em dezembro de 24, esse aqui era o último topo histórico que foi ali em junho liquidado, renovado. Então, essa mínima de abril foi ali a causadora desse topo, foi a força, a ignição, o combustível para esse topo ser renovado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou demarcar também essa informação. Eu tenho ali um topo, vou apagar essa linha horizontal, vou dar duplo clique para mim poder ali deixar na mesma linha, né? Para não ficarem diferentes as informações, não ficar ali como se fosse uma descida, mas ficar nos mesmos números, no mesmo padrão de preço. Ok? Então aqui eu tenho o topo histórico atingido.
Show. Vou aqui demarcar essa informação. Topo histórico ali do 15 minutos. Topo histórico não, perdão. Vou colocar aqui topo liquidado. Show. Estou acompanhando num tempo maior somente para verificar estrutura, até que o 15 minutos me dê a possibilidade de acompanhar as barras dele. E desde esse tempo, então, o que ele fez? Ele tomou novos topos. Então eu tinha estrutura aqui nos 5 minutos que começou a vir, e dando o início dessa estrutura do 15. Então quando o 15 minutos começou a tomar topos, eu venho demarcando essa estrutura dele. Trocou essa característica, né? Eu tinha uma característica de venda, e quando ele trocou essa região renovando, ele me deixou uma característica de compra. Por isso acompanhar tempos maiores ali para mim é eficiente. Show de bola. E até que ponto? Até esse ponto aqui, ele tinha me deixado um contexto comprador no 15 minutos. Um contexto comprador onde ele chegou próximo ali dos 50% novamente. E renovou topo. Mas ele não... Vou apagar também essas informações aqui para ficar até melhor o visual. Vou deixar esse aqui para cá, que depois a gente usa ele ali dentro de 1 minuto. Show de bola. Então eu tenho essas informações aqui. Ele chegou próximo aos 50% do 15 minutos, mas ainda não, vamos dizer, não tocou lá para me dar uma nova característica também no 15, né, para iniciar desse ponto em diante uma nova referência, não. Então ainda tem boas compras aqui, ainda tem gente grande com o seu carrinho de compras aqui para poder encher, com as suas compras desse nível abaixo de preço ali, vamos dizer, o preço médio dele. Show de bola. Só que eu tive o contexto dentro desse tempo gráfico, dos 5 minutos, de tempos menores, de também estar ali liquidando essas posições, dando o contexto ali também vendedor. Trocou a característica no 5, depois trocou de novo aí nesses últimos dias e veio testar aí essa região de topo histórico. Show de bola. Eu tenho esse topo histórico aqui, demarcado, alcançado aqui no dia 30 de outubro de 2025. Beleza? Então esse é o meu contexto de estrutura. Esse é o meu contexto de estrutura. Posso demarcar regiões ali abaixo? Posso. Se no 15 minutos ele não me dá o contexto dos IFVG, eu posso demarcar. Só que eu também vou lá e coloco essa nomenclatura para saber que é um IFVG de um tempo maior. Porque quando me der a possibilidade do 15 minutos ali ter essas informações em barras, eu vou demarcar elas. Então eu vou demarcar aqui, projetar para o futuro essa região de liquidez ali do IFVG. Então tem aqui, esse aqui era um vácuo de liquidez, depois deixou esse. E foram ali os causadores dessa ignição, onde dali para frente eles tomaram iniciativa. Então tem um IFVG aqui. IFVG 1 hora, porque eu estou no tempo gráfico de 1 hora devido à questão de limitação de barras. Para manter esse contexto dos meus estudos, vou bloquear esse daqui para não ficar mexendo, para caso for puxar os estudos ele não realocar. Onde eu teria um outro IFVG aqui deixado, nesse ponto. Onde eu teria um outro IFVG aqui, nesse ponto. Onde eu teria um outro IFVG aqui. Eu vou até os 50% dele, tá? Porque dali em diante, o 15 minutos ali provavelmente já me dá a possibilidade de em barras de chegar. Os 5 minutos me dá a possibilidade em barras de chegar para poder demarcar essas informações. Show. Onde eu teria uma outra região de liquidez neste ponto.
Show de bola. Aqui também tem uma região de liquidez. Vamos ver se ele traz alguma do anterior. Show. Estou refazendo meus estudos para projetar adiante. Show de bola. Para deixar esse anterior aqui. Vou marcar este atual aqui. Dando um zoom menos. E ele veio literalmente aqui, praticamente, na onde era o antigo topo histórico. Eu vou projetar adiante só para a gente poder verificar essa informação. Até onde ele puxou mínimas. Ele veio buscar liquidez nesse ponto. Okay? Ainda não chegou nem 50% desde quando ele tomou lá essa estrutura. Mas ele veio buscar aonde era topo histórico anterior, virou ali praticamente mínima novamente. Então, o tal do suporte, mas é ali daquele ponto ele buscou compras baratas. Daquele ponto ali, o preço médio dele começa a chegar ali a não ter lucros, a começar a ter negativos. Então ali é o preço médio dele. Dali em diante ele está fazendo lucro, renovou os lotes, né? Por isso que a gente viu até essa força no Nasdaq. Então show de bola. O que eu posso fazer de agora em diante? Vou cair para 15 minutos para mim verificar se essas barras anteriores a gente tem acesso. Nesse tempo gráfico aqui do 15 minutos, se a gente consegue ter acesso aí dessas barras. Beleza, até esse ponto aqui a gente consegue ter acesso a essas barras, entende? O porquê que eu estou demarcando num tempo maior não é porque eu estou mudando a estratégia, não. É porque eu preciso de um tempo maior para ele poder me dar a condição de acompanhar a estrutura, quem está movendo o preço. Então ele moveu o preço, nesse tempo maior, então o que eu vou fazer? Eu vou só acompanhá-lo. Vou deixar esses pontos demarcados ali para mim saber que é vácuos de liquidez. Se o 15 minutos me desse possibilidade de demarcar nesse tempo maior, eu deixava. E muitos dos vácuos de liquidez vão permanecer no 5 quando ele troca as características. A gente vai chegar lá também. Beleza. Essa estrutura aí eu vou levar em consideração no tempo maior. Daqui em diante eu venho demarcando também os vácuos de liquidez aí até onde os 5 minutos não chega, do 15 minutos. Então me pergunta aqui, é a possibilidade de filtrar essa região aqui de vácuo de liquidez? Consigo demarcar aqui outro? Minutos. Isso aqui eu vou deixar a visualização desse aqui só para um tempo maior ali. 50 minutos. Para não ficar em cima deste. Show de bola. Então daqui em diante eu posso vir demarcando o que eu tenho ali no 15. Vácuo de liquidez deixado pelo 15 minutos. Vou verificar o contexto aqui de como ele está adiante, né? Para mim saber até onde foi o mínimo, foi no topo. Então até aquele ponto ali eu posso vir demarcando sem precisar remarcar ali novamente, para não ficar refazendo dois trabalhos aqui no vídeo. Onde eu tenho regiões a demarcar, tinha aqui, renova essa informação aqui. Esse aqui
tem um vácuo de liquidez nesse ponto. Onde eu tenho um outro FVG deixado, um outro vácuo de liquidez. Nesse ponto. Onde eu tenho um outro vácuo de liquidez. Teria aqui, que depois renovou aqui, depois renovou aqui. E agora está sendo renovado neste ponto aqui. Show! Buscou liquidez. O que a gente tem que fazer quando ele vem nesses pontos buscar liquidez? A gente vai renovar essa informação. Então esse aqui já não vai existir mais aqui. Eu vou ter outra informação nesse nível de preço. Vou verificar o contexto para a gente não ficar refazendo, entendeu? E a gente vai retornar com esses demarcados. Então bora lá, agora que eu já também demarquei as regiões aí do 15 minutos, né? Projetei elas adiante. Vou reconfirmar ali a estrutura agora no tempo gráfico do 5, que quando a gente atingiu ali topos históricos e viemos agora caminhando, começando a quebrar estruturas, ali no 5, vindo renovando essas estruturas no 5, a gente trocou a característica. O tempo gráfico dos 5 minutos a gente veio também trocando a característica, quando ele começou a formar outros pontos ali de estrutura. Show! A última estrutura do 5 que a gente estava acompanhando era esta região. Veio, buscou liquidez desse topo histórico anterior, né? Veio renovando topos até trocar a característica do 5 novamente e se tornar comprador até então. Então desse ponto em diante a gente tem ali uma nova referência no 5. É uma estrutura dos 5 minutos. É um ponto dos 5 minutos que a gente está acompanhando, que ele trocou, que esse topo aqui era um topo forte dos 5 minutos, se tornou um topo liquidado. Vou tirar a extensão dele. Topo liquidado 5 minutos. Esse aqui era um fundo fraco, se tornou agora um topo forte. Um fundo forte nos 5 minutos. Se tornou esse topo, né? E agora ele se tornou. Então, como ele se tornou um topo forte ali, um topo fraco nos 5 minutos e aqui um fundo forte nos 5 minutos, a gente vai demarcar essa informação. Vou colocar aqui fundo forte 5 minutos. Esse aqui é o novo ponto de referência do 5. Posso projetar adiante, posso vir aqui esticar a própria linha. Se eu for esticar a própria linha manualmente, eu só preciso verificar coordenadas para se manterem no mesmo ponto, tá? Para não ficar uma subida, ficar em linha reta o preço. Show. Aqui eu estou projetando ele adiante. Então eu sei que desse ponto em diante deu ignição para mim a uma nova estrutura do 5 quando trocou a característica. A uma nova estrutura do 5, uma nova estrutura, e desse aqui, essa é a referência dos 5 minutos. Ok? Ele não alcançou 50% do 15. Ele veio, deixou novas características agora no 5. E ambos os tempos, maior, 1 hora, 15 minutos, a gente acompanhou 15 ou 1 hora. 1 hora eu peguei ele como referência pelo fato de não ter barras suficientes ali no 15 minutos. Mas o tempo maior, 15 minutos, me dá condição de compra? Beleza. Os 5 minutos agora me dá condições de compra? Beleza.
Então a gente vai continuar acompanhando o comprador até que ele me troque a característica, me dê outras referências novamente, né? Venha ali em regiões de compra para buscar comprar barato, troque essa característica para mim observar também vendas. Então o contexto ali de observar o vendedor, ele já me tirou. Ele já não está me dando mais essa opção nesse momento. Okay? Então eu tenho aqui esse contexto. E daqui em diante eu vou demarcar referências ali, para mim ali, do 5 minutos. Que ele alcançou novamente um novo topo histórico, ele foi lá e testou. E está vindo em interesse novamente buscar. Então lá nos 5 minutos, a gente pode vir aqui remarcar todas as informações daqui em diante. Todas as pegadas de liquidez aqui. Vou deixar todos eles demarcados. Estamos refazendo todos os estudos, né? Show de bola. Então aqui eu tenho o início dessa estrutura. Só voltar aqui no 15 para pegar esse aqui que está com a visibilidade do 10. Quero ele na visibilidade a partir dos 5 minutos. Então, show de bola. Esse aqui que era o topo histórico anterior, eu vou colocar ele para mim ver essa informação só num tempo gráfico maior. Posso ter visibilidade só do 15 em diante, né? Para ele não ficar muita informação ali atrapalhando uma na outra. Que é uma linha horizontal que eu deixei. Então aqui eu vou demarcar as pegadas de liquidez. Isso aqui eu vou projetar adiante. Minutos. Isso aqui interfere no outro. Esse aqui não. Esse aqui, posso ajustar ele aqui, né? Beleza, onde eu teria outra pegada de liquidez. E até então, a força do comprador aí se manteve presente. Não adianta, seja um tempo gráfico pequeno ou maior, quem quer comprar, compra barato. Então ele veio comprar barato, renovou com força os lotes e está tomando topos aí. Onde eu tenho pegadas de liquidez deixado por esse comprador aí anterior. Eu vou demarcar todas as pegadas de liquidez dos 5 minutos. Show de bola. Agora com as regiões demarcadas e projetadas adiante aí nos 5 minutos, todas válidas, né? E projetadas adiante aí. Todas as regiões de compras que foram deixadas abaixo da seção.
As principais estão abaixo de 50% na estrutura do 5, né? Mas aqui também são regiões válidas de liquidez que a gente vem demarcando até aí a última sessão, abaixo da mínima da última sessão, essa ativa que está nesse momento, vindo novamente buscar querer testar topo histórico, porque ela já renovou na sexta-feira. Show de bola. Então eu tenho mínima dos 5 minutos, esse fundo forte dos 5 minutos e a máxima nesse ponto. Então eu estou com essa estrutura aqui. Beleza? Válida nesse ponto aqui. Então de agora em diante eu vou verificar como que está dentro da sessão. Isso mesmo, vou verificar como que ele se comportou aqui dentro para verificar ali a oportunidade de boas compras. Então bora lá para o 1 minuto. E aqui já dentro do tempo gráfico do 1 minuto, ele abriu nesse gap da sessão de sexta-feira até o início da sessão de Nova York ontem, às 19 horas, né? Então ele teve um range aí em torno de 180, 200 pontos aí na abertura. Então desse ponto em diante eu vou demarcar a mínima da sessão. Vou dar 2 cliques para mim poder verificar as coordenadas, se elas estão no mesmo ponto. Vou denominar esse ponto como mínima da sessão. Beleza, mínima da sessão. Vou localizar também no espaço-tempo de range para mim poder definir a máxima, porque eu tenho a mínima da sessão, vou pegar agora uma linha vertical, para iniciar ali a demarcação, abertura da sessão em Nova York, às 18 horas, isso horário de Nova York. Show de bola. E vou pegar uma outra linha para me definir a abertura da sessão de Londres. Abertura da sessão de Londres às 4 horas da manhã. 4 horas. Todos aqui para mim, às 3 horas. Uma é às 18 horas de Nova York, outra também às 3 horas de Nova York. Beleza. 18 horas. Então aqui eu vou encontrar a máxima e mínima. Eu sei que até esse ponto aqui, antes das 4 da manhã, qual que era a máxima da sessão atingida? Sem estender, qual que era a máxima da minha sessão? Essa aqui era a máxima da sessão. Ele veio aqui logo na abertura capturar a máxima de sessão. Quem estava observando vendas ali até no contexto padrão, indo contra o movimento principal, deu oportunidade até os 50%. Beleza? Mas ali agora o interesse é buscar boas compras. A gente demarcava o alarme nesse ponto. E a expectativa era aguardar ali o retorno em mínimas para a gente poder observar, demarcar e calculando possíveis entradas na compra. Né? Se ele capturasse, somente se capturasse máximas, aí a gente começava a ter um retorno de 50%. Beleza, capturou máxima. Então ele começou a dar um interesse em 50% da estrutura. Vamos iniciar a demarcação dessa estrutura. Show. Tomou aqui referência, topo, retornou 50%? Retornou 50%? Não. Retornou? Não. Aqui nesse ponto ele retornou 50% e quando ele veio captura, ele deixou uma nova demarcação. Deixou um novo, além de mínima da sessão, ele me deixou também um fundo forte no 1 minuto. Vou verificar as coordenadas, então, isso aqui é o fundo forte no 1 minuto. Ele alinhou com os tempos maiores de 15, 5, são todos apontando para cima. Interesse ali de boas compras. Interesse de continuidade de altas. Então ele deixou essa estrutura. Retornou abaixo de 50%. Beleza.
Rompeu, voltou em 50%, o alarme nosso sairia daqui para ir nesse ponto. Cadê o alarme? Saía daqui e eu começava a observar, demarcar e calcular. Show de bola. Houve oportunidades? Demarcação de oportunidades. Acima do padrão, vai direcionar. Show de bola. Houve oportunidade. Renovou topo novamente. Liquidou aqui o topo no minuto. Topo liquidado. Demarcação. Renovou topo. Retornou 50%? Não. Retornou 50%? Não. Retornou 50%? Não. Então até o momento ele não retornou mais. Só que eu tenho aqui uma transferência de local onde é o novo fundo forte. Nessa posição. E aqui é um possível topo fraco no minuto. Que veio buscar liquidez nesse último região deixado ali nos 5 minutos de FVG de parceria contrária. Que é quem está movendo agora, continua o comprador. Então isso aqui é um possível topo fraco no minuto. Então a intenção agora continua na continuidade. Então a partir do ponto que ele retornar em 50%, acionar o alarme, eu vou começar a observar e demarcando e calculando para uma possível entrada na compra. Ok? Vou demarcar os IFVGs aqui para ver se ele vai estopar compradores. A partir do momento que ele estopar compradores, o stop de compra e venda busca regiões mais baratas dentro da estrutura, né? Sem que ele tenha que liquidar suas posições ali, ele mesmo elevar o preço mais abaixo. Então fica mais barato ainda para ele dar continuidade e encher o carrinho de compras. Show de bola. Demarcando, projetando adiante os IFVGs. Show, demarcado. Então a expectativa agora no Nasdaq é essa. Okay? É essa a expectativa no Nasdaq. O que ocorreu anterior a gente pode ir limpando essas informações ali para não ficar num contexto de poluído aí o gráfico, né? E FVGs aqui abaixo, demarcado nesse ponto. E aqui, como foi um único gap, vou demarcar este aqui, mais atual. Show de bola. Então a partir aí do ponto de 26.711 eu tenho interesse em buscar boas compras no Nasdaq. E as parcerias contrárias dentro da sessão, ele está deixando demarcações? Nesse ponto aqui. Eu tenho um IFVG vendedor. Neste outro ponto aqui, eu tenho um IFVG vendedor. Beleza? Então no Nasdaq, eu agora estou aguardando a continuidade dos preços. Também mando essas informações aí diariamente no grupo de estruturas. A minha intenção é orientar vocês a fazer sozinho, a entender, a acompanhar os estudos. Okay? E a execução vai ser, querendo ou não, individual. Você vai ter esse princípio de saber quantidade de contratos que você vai utilizar. Dou a sugestão de 1 até 5 contratos, dependendo da mão utilizada aí, da conta utilizada. Limitar entre 1 até 3 operações aí no dia, por conta, para você não entrar em FOMO, não entrar na vingança. Fazer um bom gerenciamento para você ter uma sobrevivência na conta. Beleza? Então agora a expectativa que eu estou aguardando é de continuidade no Nasdaq. Então estou com o alarme aí projetado aí no ponto de 26.711 para aguardar aí possíveis oportunidades na continuação dos preços. Show de bola, amiguitos? Este aqui foi a atualização dos estudos do Nasdaq. Então não se esqueça, se inscreva no canal, sempre venho publicando informações novas sobre plataformas, ferramentas, as dúvidas sobre as mesas, conceito também de operacional, né? Não está rotineiramente mais todos os dias para não ficar excessivo, e sim para dar um contexto e base para todos fazer.
E no grupo, todos os dias a gente vai ter atualizações ali de estrutura, informações e possíveis entradas ali para acompanhar. Também teremos aí semanalmente sorteios para quem acompanha os grupos, para quem utiliza o cupom Fortunato de mesas proprietárias. Para você não, vamos dizer, já tive um custo no teste, há a possibilidade de ganhar outro de forma totalmente gratuita. Desde já, agradeço a todos, uma ótima sessão, um ótimo mês aí de abril, bora para cima, bora de trader patrocinado. E é claro, bora de IFVG.